Política e agronegócio. Bem, gente, hoje no seu Paracatu Rural estamos recebendo o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Zé Silva. Ele é do Solidariedade e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui a respeito de uma proposta que o deputado fez ao governo federal de transformar a Conab em agência de inteligência do agronegócio brasileiro. A gente vai conversar sobre diversos tópicos dentro desse tema e o Zé Silva vai explicar detalhadamente aqui para a gente como é que é essa ideia dele aí, né? Deputado, bem-vindo ao Paracatu Rural, muito obrigado aí por atender a nossa solicitação. Eu que agradeço, Franço, um abraço a toda a nossa população aí do Paracatu, especialmente do Grande Noroeste de Minas Gerais aí que nos acompanha. Deputado, antes da gente entrar nesse assunto, acho que seria interessante a gente até contar um pouco para aquelas pessoas que não acompanham muito as informações aí de política, enfim, que o Ministério da Agricultura, até o final de 2022, no governo anterior, era de uma forma, a partir de 2023 ele foi desmembrado. Eu queria que o senhor explicasse esse desmembramento para o nosso ouvinte internauta. Bem, França, deu um grande debate nacional nos primeiros dias do governo do presidente Lula. Ele criou o Ministério da Pesca e recriou o MDA. O MDA ele foi criado ainda pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, trata de um segmento importante que representa 84,4% dos produtores de todo o Brasil, que são aqueles agricultores de economia familiar, chamada agricultura familiar. Então, e criou também o Ministério da Pesca, tendo aí como argumento que a pesca é uma atividade muito importante. Dentro da frente ruralista, a frente parlamentar da agropecuária, eu estou lá como diretor, estou lá desde que eu fui no primeiro mandato, já assumi agora o quarto mandato, houve um debate muito intenso com ex-ministros e com autoridades do agro brasileiro. Eu sempre me posicionei favorável a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, até porque tanto a agricultura familiar como a não familiar, tudo é agronegócio. Só que o agronegócio, que produz soja em larga escala, produz milho e outras commodities, tem um foco na exportação e precisa de um apoio do governo, muito mais na questão de competitividade do mercado internacional. E já a agricultura familiar, ela precisa de criar mercado local, como PA, precisa de uma assistência técnica efetiva. Então, com isso, tem o argumento de que é um segmento. Em relação ao Ministério da Pesca, eu posicionei contrário, porque se criar o Ministério da Pesca, pressupõe que teria que criar o Ministério da Soja, o Ministério da Pecuária, o Ministério do Milho, da Laranja, assim, de outras culturas. Mas outros pontos também que deu bastante debate, ainda está dando um debate muito forte em relação ao posicionamento do governo atual, é que o cadastro ambiental rural, que desde a sua criação ele esteve no Ministério do Meio Ambiente, durante o governo do presidente Bolsonaro, ele foi para o Ministério da Agricultura. A Conab, que ela é um órgão federal que cuida de abastecimento, cuida de armazenamento, cuida do programa como o PA, que cuida especialmente da agricultura familiar, saiu do Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Junto com a Conab, com o CAR, foi também a Anater, que é uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi inclusive uma proposta minha, a criação da Anater. E aí, nesse cenário todo, surgiram diversas propostas, mas eu percebi que já havia aí um cenário favorável para que a Conab, eu fizesse essa proposta, não foi nem solicitação, nem sugestão, mas foi uma proposta muito concreta, muito consolidada, inclusive com apoio do próprio ministro da Agricultura, para que a Conab, ao invés de ficar ligada ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja uma agência autônoma. Uhum. Porque, na visão, Francis, de quem estuda agricultura, e eu estou a minha vida toda, mas que eu formei, fui presidente da Emater, secretário de Agricultura de Minas, conheço a agricultura de diversos países e estive recentemente nos Estados Unidos, estive lá fazendo um debate sobre a questão do agro
em relação à Amazônia, as questões ambientais, e pude conhecer melhor a inteligência dos Estados Unidos, da Agência Americana de Agricultura, e vejo que os Estados Unidos é um país o mais rico do mundo, exatamente porque usa essa inteligência. Uhum. Deputado, como que acontece essa desvinculação da Conab, caso venha acontecer, desse Ministério do Desenvolvimento Agrário? Basta um decreto do presidente, ou ele faz o decreto, depois tem que passar pelo Congresso para ser aprovado? Como que é o trâmite legal para que isso aconteça? E ainda dentro dessa pergunta, o que garantiria que a Conab não viesse num outro governo futuro voltar de novo para o Ministério? Olha, legalmente, nós teríamos alguns caminhos, né? O primeiro deles é o presidente da República fazer uma medida provisória. A medida provisória é uma maneira legal que o presidente toma uma medida, e a medida provisória ela é provisória porque depois de um período de 120 dias, o Congresso Nacional precisa aprovar. O outro caminho seria a apresentação de um projeto de lei, ou pelo Congresso, ou pelo próprio governo, e fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Então, essa é a maneira legislativa. E o que pauta essa proposta nossa, que ela tem ressonância, inclusive a ex-ministra Tereza Cristina, eu já disse que o ministro da Agricultura atual, a ministra, inclusive, afirmou numa reunião nossa da FPA, de que ela, ao terminar a sua gestão frente ao Ministério, teria deixado até estudos que venham garantir e fundamentar a criação dessa agência. E por que você que é produtor rural, você também que é consumidor, a Conab, ao longo da sua história, ela foi estruturada com o objetivo, primeiro, de fazer estudo da safra brasileira, de cuidar da regulação de preço, por exemplo, ela mantém estoques. Se o preço do arroz estiver muito alto, ou do feijão, ou de qualquer outro produto, a Conab coloca seus produtos no mercado para aumentar a oferta e esses produtos reduzir os preços aos consumidores. Então, ela é importante não só para o agro, mas muito mais importante para os consumidores. Depois, no próprio governo, nos primeiros governos do presidente Lula, ele criou o Programa de Aquisição de Alimentos. Por que é o Programa de Aquisição de Alimentos? Pegar municípios de pequeno porte, que produz ali quantidade de diversos produtos, mas não tem a escala e o volume para colocar containers, outra quantidade muito maior para exportação. Então, o governo passou a comprar, que nós chamamos de compras públicas, do PA, comprar para a merenda escolar, comprar para as entidades assistenciais, algumas compras armazenam durante um tempo e depois esse produto é colocado no mercado para regulação de preço de mercado e também regular os estoques, e alguns são adquiridos e feita doação simultânea. Mas a minha proposta, além de utilizar toda essa estrutura, esse redesenho da Conab, é para que ela não fique num tempo de que de 4 em 4 anos seja necessário, ali ou de ano em ano, cada 2 anos, fazer as indicações, ela viver a mercê da política, porque ela tem que ser um órgão do Estado brasileiro, onde, independente de quem é o governo, quem entra, quem sai, ela tem que cuidar de estudar. Por exemplo, o Minas é o maior produtor de café do mundo. Minas é o maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país, era o segundo país maior produtor de café do mundo, só perderia para o Brasil. Todos ficam à espera do anúncio da safra de café pela Conab. Se ela errar um número, ou errar uma informação, quebra o setor de café. E assim acontece com outras cadeias produtivas. Por isso, a minha proposta é para não ficar à mercê das decisões só políticas, mas viver ali de estudos, de cenários, de avaliações científicas, e faça como, por exemplo, claro que tem outros países também, há inclusive, Francis, países que decidem importar, por exemplo, soja brasileira e armazenar no fundo do mar para qualquer eventualidade eles precisarem esse produto armazenado de uma maneira segura e ter ali
disponibilidade de longo termo. Então, por isso a Conab ser essa agência de inteligência, não ficar ligada a nenhum órgão do governo, mas ter autonomia. E as agências nós sabemos, a Anatel, que é das telecomunicações, nas agências os seus dirigentes têm mandato, então sabe que ele vai entrar ali, ele pode ter estudo, ninguém vai influenciar qualquer cenário que pode prejudicar esse ou aquele setor do nosso agro. Muito bem, Zé Silva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um breve intervalo, a gente volta depois então falando mais sobre esse assunto que está muito interessante, viu, Zé? É já já. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Política e agronegócio. Pessoal, estamos de volta aqui no seu Paracatu Rural, hoje conversando com o deputado Zé Silva. Ele é deputado federal por Minas Gerais e a gente está conversando aqui sobre uma proposta desse deputado em desvincular, vamos usar esse termo, a Conab do governo federal, né? Torná-la autônoma, uma agência de inteligência para tanto olhar para o produtor rural, que é uma importante entidade, principalmente na questão do controle, do ajuste e também dos relatórios de mercado, quanto para a população, já que é também relacionado ao abastecimento. Então vai estar controlando para não ter um disparo de valores, para não ter uma queda brusca de valores, e esse desvincular traria alguns benefícios de acordo com o deputado. Deputado, o senhor falou no bloco anterior sobre que seria uma agência de Estado, e não a ideia não é que ela tenha, a cada 4 anos, a cada novo governo, a cada nova cabeça que estiver ali à frente da presidência da República, possa mudar isso ou aquilo dentro desse órgão tão importante para o abastecimento, para a produção brasileira. Como que seria a administração dessa nova entidade? Ela mudaria da configuração atual? Francis, mudaria sim. Quando nós estamos dizendo de ser uma agência de Estado, como é a Agência Nacional da Aviação Civil, que é a ANAC controla toda a questão da aviação, do tráfego de aviões no Brasil, a das telecomunicações, a de assistência técnica e extensão rural, que também estão lutando para ser autônoma, nós estamos dando ali ao corpo técnico, aos profissionais de carreira, um planejamento estratégico que a agência teria ali dessa autonomia. Ela poderia ter ali os cenários das principais cadeias produtivas. Quando você fala das principais cadeias produtivas, a gente dizia desde do etanol, do milho, da soja, mas também pensar muito nesse momento que o Brasil vive um momento crítico em relação à pobreza, né, à fome. Segundo dados do próprio governo, 33 milhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade social no nosso país. Então, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, o governo ia chegar e dizer à Conab: olha, Conab, eu preciso que vocês, como agência de inteligência, desenvolvam políticas públicas para que essas pessoas que estão em vulnerabilidade tenham alimentos mais baratos. E aí ela vai buscar em que localidade, onde vai ser. E, claro, sendo uma agência de Estado, não significa que ela não vai seguir as diretrizes. Suponhamos que qualquer presidente da República que estiver lá vai ter as diretrizes, as prioridades do governo. Mas é uma administração onde a ciência, a tecnologia, a estratégia de gerenciamento, ela tem muito mais força do que, por exemplo, dizer, não, o partido A, partido B vai indicar os dirigentes lá da Conab
e eles vão ter que seguir essa diretriz, as bandeiras do partido, não, vai ter que seguir uma bandeira do nosso país. Por isso que é uma administração com muito mais força do que uma só indicada. Entendi. Bom, tomara que seja aí uma ideia acatada e, é claro, cada um dê a sua opinião e possa fazer algo que seja benéfico para todo o país. Assim a gente espera, caso isso venha acontecer. O setor agro, de que forma que ele vai ganhar com essa possibilidade da Conab se transformar, então, essa agência de inteligência desvinculada ao governo? O agro, como eu disse, dividido no agro familiar e não familiar, os dois ganharão muito. O agro não familiar, ele vai ter mais segurança para o planejamento ali da safra, das cadeias produtivas, das commodities, e vai ter informações estratégicas que às vezes custariam muito caro para o setor, que é a Conab, como agência de inteligência, como faz a agência americana e de outros países, vai dar a esse setor, a esses empresários do agronegócio, o cenário de que ele pode produzir com segurança. Tudo que um empresário precisa é de segurança do seu produto. E a maior segurança é que ele vai vender e que vai ter quem vai comprar com rentabilidade os seus produtos. Para o segmento do agro, da agricultura familiar, vai principalmente nos municípios em que a economia é essencialmente rural, que é de pequeno porte, que não tem um mercado local, a Conab vai funcionar especificamente nessa inteligência de políticas públicas, como eu citei o programa de aquisição de alimentos, mas diversos outros poderão serem construídos, e ali criar o mercado local e atacar diretamente. Outra chaga do Brasil é as pessoas que precisam e que estão em segurança alimentar, ter o alimento mais barato e de qualidade, produzidos ali do lado mesmo. São dois exemplos muito simples, muito claros e também muito concretos. E claro, como agência de inteligência, ela vai prospectar como que o Brasil estará nos estudos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, eles têm a expectativa dos seus estudos que até 2050 o Brasil produza 40% a mais dos alimentos que o mundo vai precisar. Imagina quantos países são e o mundo tem essa expectativa que o Brasil produza isso. Então precisa de uma Embrapa forte, precisa de uma assistência técnica através da Anatel, em Minas especificamente, de uma Emater forte, e precisa de uma Conab autônoma, com recursos, e que venha trazer informações estratégicas, que isso tem um valor imensurável. No caso da população, teria então um alimento com valor justo, sem a escassez, sem o excesso. Quais seriam os outros pontos que a população estaria se beneficiando com essa desvinculação? Bom, além de eu dizer que seria a balança do equilíbrio entre o preço, você falou muito bem, justo, e o que é justo? É que o produtor não pague preços exorbitantes, mas que o produtor também tenha renda para continuar produzindo. Além disso, ela vai fazer esses estudos e dizer para o Brasil, olha, na região Nordeste tem que produzir mais esse produto, na região Sudeste mais esse produto, mas nessa produção você tem que estar atento porque vai ter essas intempéries, ou não produz esse produto agora porque vai ter excesso. Então, a população como um todo, tanto o setor produtivo como o consumidor, vai ter certeza de segurança para produzir, todos ganharem. O produtor ter renda e o consumidor produtos que sejam mais baratos e com qualidade na conta do supermercado. Para o Brasil como governo, né, seria uma economia muito grande também nos cofres públicos essa desvinculação, deputado? Por ser uma agência e ter autonomia, é evidente que ela poderia fazer parcerias com menos burocracia do que um órgão público faz e ter que submeter ao Ministério A, ao Ministério B, que ela estiver vinculada por a sua direção. Nós temos a Anvisa, na pandemia a autonomia da Anvisa foi muito decisiva, então a Conab, como agência, vai ter momentos decisivos, por exemplo, de não precisar do governo, precisar menos do governo dos recursos. Ela pode fazer convênios e parcerias com o setor produtivo, com as cadeias produtivas, não só de organizações brasileiras, mas internacionais, dentro de uma visão da ONU, Organização das Nações Unidas, em relação à produção de alimentos, e receber, inclusive,
para garantir ao mundo que o Brasil vai produzir esses alimentos. Ela vai ser a inteligência que vai nos dizer o que nós temos que fazer. Então, tem uma perspectiva de reduzir a menor redução da dependência dos cofres do governo federal. E quando eu digo que reduzir a dependência, significa que o consumidor também poderá pagar menos impostos. Porque quanto mais ela precisar de recursos, ela for mais cara e for menos eficaz, ela vai precisar de mais impostos nossos para pagar a conta de uma Conab forte. E ela, sendo uma agência autônoma, ela vai poder fazer muito mais parcerias e atuar com poder de decisão sem dizer ao Ministério A ou B, não faça isso. Deputado, e como é que está a conversa para poder dar prosseguimento e transformar, então, a Conab em uma agência independente? Isso pode vir a acontecer ou ainda está sendo bem analisado para depois, ainda, enfim, como que está essa questão? Olha, a decisão, ela é, claro, do governo federal, especialmente do presidente da República e toda a equipe que forma ali a inteligência do governo, mas ela tem uma sinergia muito grande de apoio. O próprio ministro da Agricultura, ele se mostrou simpático, a ex-ministra Tereza, que é senadora, uma grande autoridade, falou que já tem um estudo, não conheço, mas se tiver o estudo, já é meio caminho andado, porque com certeza o estudo mostrará a viabilidade técnica, e tem também um ambiente político muito favorável para o governo federal tomar essa decisão. Então, digo, a bola está na marca do gol, é só o governo federal bater o pênalti, né, e fazer o gol. Deputado, quero te agradecer pela participação, explicou bastante, a gente com certeza conseguiu entender um pouco melhor sobre essa proposta. Acredito eu que os nossos ouvintes também, que tiver alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, e a gente, por ter esse contato agora com o senhor, a gente vai estar também transmitindo esses questionamentos, que é claro, isso pode chegar a uma mesa de conversa e tornar esse plano ainda melhor do que já está sendo apresentado pelo senhor e pela equipe. Muito obrigado pela participação no Paracatu Rural, e fica aí o seu momento para deixar um abraço para os nossos ouvintes, suas considerações a respeito desse assunto também. Francisco, eu que agradeço, um abraço a você, um abraço ao Fernando, toda a equipe que cuida aí da comunicação, especialmente do Paracatu Rural, e estou sempre à disposição aqui no Congresso Nacional para cuidar do Paracatu, do Noroeste, nossa Minas Gerais do Brasil. Grande abraço. Valeu, deputado, obrigado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora, nós convidamos você a ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu celular, no seu smartphone, por Paracatu Rural, no seu aplicativo favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e diversos outros aplicativos, principalmente de podcast. Também tem o nosso site. Vai aí, pesquisa paracaturural.com e acompanhe o nosso conteúdo, cadastre o seu e-mail lá. Você também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, marcar o Paracatu Rural, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. E se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o nosso jornal. E você, empresário, anuncie a sua empresa, o seu produto, o seu serviço aqui conosco, no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio local, regional e nacional e mundial. Grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham pelas mídias online do Paracatu Rural, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve, tá bom? Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Eu volto depois. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.